Olá, esse é o projeto Discípulos de Feynman e essa é a quinta aula da playlist de hidrostática aqui do canal. Nessa aula a gente vai fazer aqui um resumo dos assuntos que foram tratados nas últimas aulas. Então, se você não tiver assistido as últimas aulas, é importante que você assista para que você consiga entender bem. Então, o objetivo dessa aula é só a gente apresentar aqui todos os conceitos que a gente já apresentou nas outras aulas, só que de maneira mais rápida, porque os últimos vídeos foram bem longos. E começando, a hidrostática é a estática dos fluidos, que estuda o comportamento dos fluidos em repouso, e também tem a hidrodinâmica, que estuda o movimento dos fluidos. Alguns conceitos são importantes, é a massa específica, ou densidade absoluta, que é representada pela letra μ, e é uma característica do material, e é basicamente a massa do corpo dividindo pelo seu volume de matéria. A densidade é a característica do corpo, que é calculado dividindo a massa do corpo pelo volume externo dele. Vai ser importante para quando a gente for fazer o estudo do empuxo. Nesse caso, se o corpo for maciço, então a densidade é igual à massa específica. Agora, se o corpo for oco, então a densidade será menor. Pressão. Pressão é definida como o módulo da componente normal da força aplicada na área dividida pela área. Ou seja, a pressão é igual a força sobre área. Uma coisa importante também, um conceito importante, é a pressão atmosférica, que basicamente é a pressão da força exercida pelo peso da atmosfera da Terra. Ou seja, toda a coluna de ar que está acima da gente, ela causa uma força que, dividido pela área, dá a pressão atmosférica. Teorema de Stevens. O teorema de Stevens é um dos 3 teoremas que a gente estuda na hidrostática e é um dos mais importantes. E a primeira coisa que você tem que saber para você demonstrar, principalmente o teorema de Stevens, é que a força exercida por um líquido em repouso no seu recipiente é sempre perpendicular à parede do recipiente. E o teorema de Stevens, ele faz uma relação entre a pressão de 2 pontos do líquido, usando para isso a massa específica do líquido, a gravidade e a altura, a distância entre esses 2 pontos, né? A altura que dista esses 2 pontos. E um caso importante do teorema de Stevens é que se a altura for igual a zero, então a pressão 2 é igual à pressão 1, ou seja, para pontos que têm a mesma altura, também tem a mesma pressão. O teorema de Stevens ele é cobrado muito nos vestibulares e a maior parte das questões envolve vasos com líquidos e pede relações entre as pressões. Então, você tem ali o experimento de Torricelli, que trabalha bastante com o teorema de Stevens, teorema de Stevens e a pressão atmosférica, e existem algumas questões que trabalham ali com vasos, com vários líquidos ou com pressões de gases e etc. Mas a ideia geral é quase sempre isso. Teorema de Pascal. O teorema de Pascal ele diz que o aumento da pressão em qualquer ponto de um líquido incompressível é distribuído integralmente a todos os pontos do líquido. Basicamente, a grande aplicação que a gente usa é para fazer uma aplicação entre forças, que esse teorema nos diz que a força 1 dividido pela área 1 vai ser igual à força 2 dividido pela área 2. E isso é usado em direções hidráulicas, em vários aparelhos mecânicos que usam a água para poder aplicar menos força de um lado e sair mais força do outro lado. O princípio de Arquimedes ele define o conceito de empuxo. O empuxo é uma força que aparece quando um corpo está imerso no líquido, e essa força ela é contrária à gravidade e a intensidade dela é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Ou seja, se for um corpo oco, o que vai contar não é o tanto de matéria que tem no corpo, é só o peso que foi deslocado. E a mesma coisa se o corpo estiver boiando, aqui como no navio, essa imagem ela consegue mostrar bastante que o que vai causar o empuxo vai ser o tanto de água que o navio consegue deslocar. No caso, a parte de cima do navio, que não está submersa, ela não vai importar nada no empuxo. O empuxo é importante porque ele explica porque os corpos boiam, explica como os navios flutuam, mesmo que a densidade, a massa específica do aço seja maior do que a massa específica da água, e aparece bastante em questões de mecânica, questões que cobram bastante coisa ali, molas, forças, trações, cordas, e aí eles colocam como uma componente a mais, colocam um empuxo para dificultar a questão. Então é isso.
Sobre os assuntos cobrados em hidrostática, são basicamente esses, de forma geral, uma abordagem superficial dos assuntos. Além disso, agora a gente vai fazer uns exercícios nos próximos vídeos. Esse aqui vai ser um resumo teórico. E aqui temos links importantes para vocês acessarem. Tem o drive do projeto, que tem uma apostila que eu fiz de hidrostática, que tem todos os assuntos que a gente cobrou aqui. Basicamente, toda essa playlist é baseada nessa apostila. Tem o Instagram, que é para vocês saberem, terem notícias aí, receberem notificações ali de qualquer coisa que a gente postar. E também tem o grupo do Telegram, que também a gente coloca quando posta vídeo novo ou quando sai material novo, a gente sempre avisa lá. Então é isso, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui, até mais.